Parashá Shemot, capítulo 33. Shemot 33. Parashá Shemot 33. Hoje você vai aprender na palavra do Eterno que a coisa mais importante na sua vida é a presença do Eterno. Amém? A presença do Eterno. A presença do Eterno é ela que conduz Moshe no deserto. A presença do Eterno é que conduz o povo quando sai do Egito. E chega ao ponto de dizer ao Eterno que a coisa importante era ele ir com ele, que ele jamais poderia ir se o Eterno não o acompanhasse. Então, Shemot capítulo 33, né? Vamos fazer uma oração. Pai Santo, em nome de Yeshua, que o teu Ruá traga entendimento a todos que estão aqui, Pai. Que a luz do Todo-Poderoso, o nosso grande El Ribon, o nosso grande El Gibor, Elohim poderoso, ilumine o coração e a mente de todos nós. Que teus melahins acampem-se em redor dessa reunião, onde nós estamos aqui reunidos, nesse local, para guardar e abençoar a esta palavra, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Disse mais o Yahweh a Moshe: só que tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, e da terra que jurei a Abraão, a Isaac, a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Enviarei um melahim diante de ti, e lançarei fora os hananeus, os amorreus, os hititas, os perizeus, e os heveus e os iebuseus. A uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti. Portanto, é povo de dura cerviz, para que não te consuma eu no caminho. E ouvindo o povo esta má notícia, pranteou, e ninguém pôs sobre si os seus atavios. Portanto, o Yahweh tinha dito a Moshe: diz aos filhos de Israel: és povo de dura cerviz. E se por um subir no meio de ti, irei, porém, agora os teus atavios, e eu saiba que hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios ao pé do monte Horebe. E tomou Moshe a tenda e estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial. Chamou-lhe a tenda da congregação, e aconteceu que todo que buscava o Yahweh saia à tenda da congregação que estava fora do arraial. Então veja bem, uma coisa importante aqui. O Eterno, ele chega a falar a Moshe o seguinte: a minha presença não vai com este povo. Porque o povo era o quê? De dura cerviz, coração duro, obstinados. Imagina, era um povo que saiu do Egito e tinha assistido o Eterno manifestar grande poder na sua vida. Na vida. Mas eles mantinham o quê? A dura coração rebelde. Uma das coisas que faz o Eterno se afastar da vida das pessoas é o quê? Que faz o Eterno não acompanhar a pessoa. Coração duro. A rebeldia. Estão compreendendo? Por isso que o Eterno se afastou deles. Porque, na realidade, o Eterno falou: eu não posso ir com eles, porque eles vão me desobedecer e eu vou consumir eles. Eles vão me acender a ira. Então eu não vou.
E Moshe sabia que sem a presença do Eterno, os inimigos iriam tragar aquele povo como fosse nada. É uma das coisas que nós temos que aprender na nossa vida, irmãos. É você manter a sua vida na presença de quem? Do Eterno. Manter a presença do Eterno com você. Estão compreendendo? Manter a presença do Eterno com você. O que o demônio mais quer fazer, o que o nosso inimigo, ele quer manter você sempre em desobediência. Você fazendo o que você bem quer da sua vida. Que você pense, porque às vezes nós temos pensamento que a gente acha que é o Eterno, e não é, às vezes são pensamentos nossos. E faz a gente cometer certas atitudes que, em vez de trazer a presença do Eterno para nós, afasta mais ainda o Eterno da nossa vida. Vocês estão compreendendo? Então o Eterno falou, eu não vou subir com eles. Porque o povo, mal Moshe havia virado as costas, o povo fez o quê? Um bezerro de ouro. Eles fizeram um deus do egípcio, que eles estavam acostumados a ver os egípcios cultuarem vários tipos de deuses, e eles resolveram copiar um dos deuses egípcios, mesmo vendo a mão poderosa do Eterno. Então é isso que acontece com as pessoas. Elas seguem um procedimento que faz com que o Eterno se afaste. Então quando a gente fala de Israel, o povo de Israel, o povo hebreu, a gente não está falando desses judeus de hoje. A gente está falando lá daquele povo lá atrás. Era um povo rebelde. Era um povo extremamente desobedientes. Amém? Vocês estão compreendendo? Voltando na palavra. Parei no versículo 6. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios ao pé do monte Horebe. E tomou Moshe a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada, longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação, e aconteceu que todo aquele que buscava o Yahweh saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. E acontecia que, saindo Moshe à tenda, todo o povo se levantou, e cada um ficava em pé da sua tenda. E o leva para Moshe pelas costas até entrar na tenda. Ou melhor, olhava, né? Está escrito errado aqui na Bíblia. Para Moshe pelas costas até ele entrar na tenda. E sucedia que, entrando Moshe na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Yahweh falava com Moshe, vendo todo o povo, a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava. Falava o Yahweh a Moshe, face a face, como qualquer fala com seu amigo, e depois tornava-se ao arraial, mas o seu servidor, o jovem Yehoshua, filho de Nun, se apartava do meio da tenda. Agora, por que conhecido como Josué, mas o nome é Yehoshua? Por que Yehoshua não se apartava da tenda? Por quê? Vocês não sabem? Porque ele sabia que a presença de quem estava lá? Do Eterno. E ele sabia que o Eterno estava com quem? Com Moshe, falando face a face. Então, por esse motivo, Yehoshua não era bobo, não era nem uma pessoa sem noção. Ele falou, peraí, eu quero estar próximo disso aí, eu preciso dessa presença. Eu estou vendo que a presença está com Moshe. A presença visita Moshe. A presença fala com Moshe. Então eu vou encostar aí, porque se eu encostar, eu vou receber. Vocês estão compreendendo? A pessoa que é inteligente, irmão, principalmente nos dias de hoje, como a gente está vivendo uma fase muito turbulenta com respeito aos cumprimentos da palavra, seja inteligente. Buscar. Se você está vendo que é na vida da sua mãe, encosta na sua mãe. Vocês estão compreendendo? Você está vendo que o Eterno está na vida
do seu irmão, do seu marido, encosta. Se o Eterno está se manifestando aqui, encosta, venha. Com mais frequência, com mais vigor, não falte. Traga, lute para ter cada vez mais dele, porque o tempo se aproxima, o tempo do fim. Então Yehoshua viu e ele não se afastava do meio da tenda da congregação. Falou, eu vou ficar aqui. Porque aqui está o quê? A presença de quem? Do Eterno. O Eterno está com Moshe. Então eu vou encostar ali porque eu preciso dessa presença para a minha vida. Eu preciso deste grande Elohim poderoso. Então, ele foi inteligente. Seja você também inteligente. Amém? Porque a presença do Eterno é maravilhosa. Sim ou não? A presença de Adonai é maravilhosa. Ela nos santifica, nos purifica, nos fortalece, nos traz entendimento e sabedoria. Então seja inteligente, esteja ali. Faça como Yehoshua esteve ali, no meio da tenda da congregação. Aí diz assim, e Moshe disse ao Yahweh, eis que tu me dizes, faze subir este povo, porém, não me fazes saber a quem hás de me enviar comigo. Tu disseste, conheço-te por teu nome, também achaste misericórdia aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado, recebe misericórdia aos teus olhos, rogo-te que me faça ser o teu caminho. E ser-te-ei para ache, recede aos teus olhos. E considera que esta nação é o teu povo. Então é o que Moshe fala para o Senhor me conhece pelo meu nome, o Senhor me disse tantas coisas, só que me faça uma coisa, me mostra o teu caminho. Que caminho é esse? Aqui, que caminho é esse que Moshe está querendo dizer? Me mostra o teu caminho. Mas ele sabia que era para ele pegar o povo e conduzir por onde? Pelo deserto até a terra da onde? De Canaã. Sim ou não? Aí eu pergunto para você, quem é que veio dizendo, eu sou o caminho, a verdade e quem mais? E a vida. Quem foi que disse isso? Yeshua. Moshe sabia quem era Yeshua. Estão compreendendo? Moshe sabia, porque é tanto que ele menciona que virá um maior do que eu, e a esse vocês devem dar o quê? Ouvido. Ele sabia da existência de Yeshua. Porque muitas pessoas acham que quem estava falando com Moshe aqui era quem? O próprio Eterno. Não era. Sabe quem estava falando com ele aqui? Yeshua. Era o próprio Mashiach, que estava lidando com Moshe. Por que era o Mashiach? Porque quem é o fiador deste mundo? Yeshua. Ele é o fiador. Então, quando o Eterno fazia esse mundo, Yeshua ficou como fiador. Se eles pecarem ou cometerem algo que transgrida e te afaste de lá, eu os resgatarei. Então Yeshua é o fiador. A palavra afirma que ele é o fiador. Então o que é o fiador? O fiador que fica como o pagante de uma dívida, a qual não é dele, mas ele paga. Ele promete pagar. Se a pessoa não pagar, o fiador paga. Então Yeshua, ele é o fiador. Então Yeshua começa a tratar com o povo. Não é de hoje. Inclusive no livro de Melquisedeque, quem já leu, eu já li. Yeshua chega a Abraão e fala, eu queria apenas que o povo de Sodoma e Gomorra fizesse uma oração para que a sentença fosse afastada deles. Mas não se ouve uma oração desse lugar. Era um lugar onde ninguém orava. O pessoal só estava fazendo o quê? Profanando.
e profanando todos os dias em pecado, em sexo, em todo tipo de promiscuidade imunda eles estavam praticando. Então, poucos conhecem esse texto, porque as pessoas não têm hábito de ler, elas gostam de às vezes comentar o que o outro, mas quem tem o livro de Melquisedeque sabe que Yeshua estava ali com Abraão observando a atitude da cidade. Então, em todo tempo, a gente vê o Mashiach interagindo com o povo de Israel. Todo tempo ele está ali conversando, manifestando a presença. Irmão, sabe por que eu digo para você? Eu vou falar e vai ter os críticos da internet, sempre vão querer falar, mas eu estou pouco me importando. Se fosse a presença do Eterno, o que você acha que teria acontecido com Moshe? Teria o quê? Teria morrido. Se a presença de Hashem, a vez a gente fala, meu pai, eu quero sentir tua presença, irmão. Se Yeshua não estiver intermediando essa poderosa presença, a gente morre. Porque o nosso corpo físico não suporta a presença do Eterno. Estão compreendendo? Então Moshe está atando na tenda da congregação. E é claro, mas você fala assim, mas por que diz aí que é o Yahweh? Porque se um porta-voz, vamos ser bem claros, um porta-voz da presidência do Brasil, ele lá fora fala como fosse o próprio quê? O próprio presidente. Então Yeshua, ele mesmo dizia, quem vê a mim vê e quem vê o Pai vê. Então Yeshua, ele falava, quantas vezes na própria palavra, você vê anjos se manifestando. Aí eles falam, ó Senhor, e começa a se curvar, ó Senhor. Aí o anjo entrega a mensagem. Mas por que eles vê o anjo como o próprio Eterno? Porque o anjo vem na autoridade de quem? De Hashem, trazer a palavra de Hashem. Então eles têm um respeito. Não é que eles vão ser adorados, mas é que na realidade existe esse ponto de vista. Você entendeu? Esse ponto de vista que você precisa entender que nem tudo é na palavra que você está lendo, está dizendo, então disse o Yahweh. Não é que o Yahweh foi lá pessoalmente, foi um intermediário. Porque na realidade, irmão, se Hashem se manifestar com a plenitude dele, não sobra nada. Vocês estão compreendendo? De tão grande que é o nosso Senhor. De tão grande que é esse Elohim vivo. Ele é muito maior do que você pensa. Então Moshe, aqui, né, parei no versículo 14. Olha o que diz aqui, que coisa maravilhosa. Que palavra maravilhosa. Né? Disse, pois, o Eterno diz a Moshe o seguinte. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Quem é que vem oferecendo disso? Yeshua. Ele disse, porta, aquele que passar pela porta entrará e achará o quê? Descanso. Então a presença do nosso Adonai, ela nos faz ter o quê? Descanso. Então diga descanso. Quando você busca a presença do Eterno, ela te dá descanso. Mas que descanso é esse? É o descanso de você ter certeza no seu coração que sua vida, que todos os seus problemas que você está vivendo, está nas mãos do Eterno. Ele conduz. E que isso aqui é um cenário, isso aqui vai passar. Amém, amados? Isso aqui tudo vai passar, gente. E o descanso maior ainda virá. Por que o Shabat? O que é o Shabat? O Shabat é para você ter descanso. O que é para você fazer no Shabat? É para você meditar. Guardar e meditar o Shabat. Meditar que esse é um símbolo do verdadeiro descanso que o Eterno vai te dar. Porque haverá um dia, uma pessoa que está no Shabat e está preocupada com contas a pagar na segunda-feira, ela não está tendo o quê? Descanso. Uma pessoa que no dia de Shabat, ela está preocupada com
vou ter que enterrar não sei o que, meu parente, aconteceu isso. Ela não está tendo descanso. A presença do Eterno, ela nos traz o quê? Descanso. Pois irá a minha presença contigo para te fazer o quê? Descansar. Então, quando você tem a presença do Eterno, você o quê? Aí você vê, tem crente por aí, somente os religiosos, os cristãos, os, como se diz, os católicos, evangélicos, falam que tem a presença do Adonai, mas vivem atribulados. Não sabem encarar os problemas. Qualquer probleminha, pastor, já está jogando a toalha. Sim ou não, é verdade? Qualquer coisinha a pessoa já está em desespero, querendo sair da congregação. Eu não vou congregar mais, eu não vou mais naquela igreja, outra, porque lá vai melhorar a minha... Porque não tem a presença do Eterno. A presença do Eterno não faz você descansar. Vocês estão compreendendo? É que nem você olha, né, falando mal. Olha para a cara desses judeus ortodoxos, que tanto falam mal do nosso Messias, Yeshua. Os caras não têm cara de descanso. Que descanso é esse que eles tanto dizem, falam, mas não tem? Não tem. O descanso só vem para quem recebe Yeshua. Vocês estão compreendendo? Só para quem recebe o Mashiach. Então Moshe estava ali, a presença do Eterno falou, minha presença, ela vai fazer você descansar. Então quando nós temos essa presença, a gente descansa. Tem gente que vai olhar para a tua cara e vai falar assim, mas nem parece que você está passando esse problema. Mas por que você está passando uma luta tão grande? Olha, você está aí tranquilo, está tranquilo, tem que estar. Vocês estão compreendendo? Por que você tem que estar tranquilo? Porque na sua vida está a Shekhinah de quem? Shem. Essa Shekhinah, ela te dá tranquilidade, ela te consola, ela te fortalece. Vocês estão compreendendo? É por isso que a gente precisa ajudar as pessoas a conhecer essa verdade. A gente precisa trazer as pessoas atribuladas, sofridas, para entender o Eterno. Porque sem essa presença você não trabalha, você não faz nada. Vocês estão compreendendo? Você vê que quando você tem essa presença, você trabalha melhor. Você faz as coisas melhor, tudo seu sai melhor. É ou não é verdade? As coisas mudam. Porque a presença, ela nos faz descansar. Diga comigo, a presença de Hashem me faz descansar. No versículo 14, então lhe disse, se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui. Olha o que Moshe disse. Então disse, quem disse isso foi Moshe. Se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui. Moshe começa a chegar a um nível de compreensão que sem a presença do Eterno, não era bom ele dar nenhum passo adiante. Porque a presença do Eterno dava a ele o quê? Segurança e tranquilidade. Então ele começa a ver que sem essa presença, ele não podia dar um passo sequer adiante. Que era a melhor coisa que ele fazia, era manter-se na presença do Eterno. E a presença dele com ele. Vocês estão compreendendo? Então quando a pessoa chega ao ponto de entender, fala, meu pai, eu não posso ir sem tua presença. Eu não posso tomar decisões na minha vida sem tua presença. Eu não posso ir comprar, fazer qualquer outra coisa se tua presença não estiver comigo. Isso é uma forma, sabe de quê? De reconhecimento da soberania, da grandeza do Adonai. Amém? Então Moshe sabia, eu não posso. Sem o Senhor não adianta eu ir. Eu tenho que ir com a tua presença. Se o Senhor não for com a gente, então é melhor que a gente nem saia daqui. Olha o ponto de vista que ele tem, de dependência do Eterno. Amém? Aí diz assim, então, no versículo 16, como, pois, se saberá agora
que tenho achado misericórdia aos teus olhos, eu e o teu povo. Acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Então disse o Yahweh a Moisés: farei também isto que tens dito, portanto, achastes misericórdia aos meus olhos, e te conheço por nome. Então disse: rogo-te que me mostre a tua quevode. Porém ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e proclamarei o nome do Yahweh. Veja bem, olha, presta atenção. Presta atenção. Olha por que eu digo para você que não era o Eterno tratando com quem? Com Moisés. Então disse: rogo-te, quem disse isso? Moisés. Rogo-te que me mostre tua quevode. Porém ele disse: eu passar toda a minha bondade diante de ti, e proclamarei o nome de quem? Do Yahweh. Então, essa pessoa que estava conversando com Moisés, interagindo com Moisés, falando com Moisés, era quem? Yeshua. E quem é que veio proclamando o nome do Eterno? Yeshua. Então, por que Yeshua foi morto, pendurado no madeiro pelos os judeus, os fariseus, que não eram judeus, eram um bando de malignos, pela lei do halahá, que era uma lei que eles instituíram em Israel, que era proibido falar o nome do Pai Criador. Era proibido. Se a pessoa pronunciasse o nome, ela morria, ela era morta, apedrejada. Então, quando eles viraram para Yeshua, eles dizem: você realmente, quem é você? Aí assim: eu sou filho do Yahweh, do Yud-He-Vav-He. Aquilo foi o suficiente para eles matarem o Mashiach. Era o que eles queriam. Porque os fariseus, os parushi, criaram uma doutrina e uma lei. Isso já, irmãos, é por isso que eu falo para você, esse negócio de judaísmo, que eles dizem aí, que é uma coisa inventada pelos sionistas, pela igreja romana que está por trás disso também. Isso é tudo hipocrisia, esses fariseus. Entenda bem isso. Não confunda ser um Yehudim com ser um judeu. Vocês estão compreendendo? Não confundam isso. Judeu é uma coisa e Yehudim é outra. Yehudim é você viver as raízes que Moshe viveu, que Yeshua deixou como legado para nós, que Shaul ensinou, e não judeu. Porque judeu, quando fala judeu, você está falando de pessoas que desprezam a Torá do Eterno, Talmude, desprezam uma para criar uma filosofia que criaram e espalhou pelo mundo afora. Então entendam bem isso. Você não é judeu, nem nada judaísmo. Vocês são Yehudina Tiziri. Vocês estão compreendendo? Povo, quando fala que é Yehudim, povo do Eterno. Amém? Povo do Eterno. Porque quando você fala, o que é ser judeu? Judeu é uma religião que eles se basearam na Torá e fizeram uma salada. Uma bela de uma bagunça, uma mistureba. E ser Yehudim não. Ser Yehudim é seguir a verdade do Eterno. Obedecer, guardar os mandamentos. Vocês estão compreendendo? Isso sim é ser Yehudim. Então, você veja que quem está falando com Moshe aqui é quem? O próprio Yeshua. E ele diz: eis que eu que proclamarei o nome de quem? Do Eterno. Então, aquela presença que conversava com Moshe na tenda da congregação era o Mashiach. E ele fala o seguinte: isso aqui é uma revelação.
Vocês estão compreendendo? Isso aqui é uma revelação. Não era uma pessoa comum, era Yeshua. Yeshua estava dizendo, eu vou proclamar o nome do Yahweh. E quando ele vem, qual é o nome que ele proclama? Enquanto todo mundo tinha medo de proclamar o nome do Eterno, Yeshua falava abertamente, eu sou filho dele. Eu sou filho dele. Quem vê a mim, vê ele. Quem vê ele, vê a mim. Porque ambos somos um. Então, ele diz, proclamarei o nome do Yahweh diante de ti. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. E me compadecerei de quem eu me compadecer. E Yeshua disse, ao Filho do Homem foi dada autoridade para lançar e reaver quem eu bem quero. E vai ao Pai, senão por mim. E tem misericórdia de quem ele bem quiser ter misericórdia. Ele lança e reavê. Ele colhe aonde não foi o quê? Então tem muita gente achando que vai ser salvo, porque é judeu, aí o cara faz até teste de DNA para ver se o DNA dele é compatível. Ninguém é salvo por DNA, irmão. Vocês estão compreendendo? Ninguém é salvo por DNA. Você é salvo porque no sangue do Mashiach e por ser escolhido por ele. Eleito por ele. Então, o Eterno salva dessa forma. Não é da forma que eles estão querendo por aí. Porque muitos que diziam ser, eu sou descendente de Abraão, e Yeshua virou, você é filho do diabo. Vocês estão querendo me matar? Se Abraão tivesse vivo, ele estaria aqui me adorando. Vocês querem me matar, então como vocês podem dizer que são descendentes dele? Então você veja que essa palavra, esse texto, esse pedaço aqui do capítulo 19, do versículo 19, versículo 18, 19 e 20, isso aqui, quem está falando é o Mashiach. E disse, mas não poderás ver a minha face, portanto, homem nenhum verá a minha face e viverá. Agora, por que o Mashiach veio em forma humana e disse, quem vê a mim, vê quem? Vê o Pai. Porque se o Pai se manifesta, ou o Filho se manifesta na forma espiritual, a pessoa não fica inteira. Fisicamente, ela desintegra, ela derrete. Vocês estão entendendo? Porque é muito forte a presença. A Shekhinah do Mashiach é muito forte. Você veja que quando Yeshua disse, Pai, está consumado, o que aconteceu no templo? A presença que estava dentro daquele corpo físico exalou no mundo. Aconteceu um terremoto e vários terremotos no mundo inteiro. E naquele momento, o véu do templo rasgou e o templo foi rachado no meio. Porque isso foi a presença do Mashiach. Agora imagina a presença do Pai. Vocês estão compreendendo? O anjo chega para Daniel e aparece a Daniel. Quando o anjo começa a falar, Daniel diz que ele caiu com a cara no chão. Pum! Caiu de cara no chão. Caiu com a cara no chão e o anjo tocou nele e mandou ele levantar. Porque deu um sono nele tão forte que ele caiu com a cara no chão. Ele apagou. A presença do Melahim. Em Apocalipse, Guiliana diz que o Melahim, quando aparece, a luz do Melahim é tão poderosa que a terra toda, todo o planeta, se ilumina com a quevode que o Eterno dá aos Melahim. Shaul, Rachalia, quando tem um encontro com Yeshua no caminho de Damasco, perseguindo o povo Yehudim, o que acontece com ele? Ele fica cego por 3 dias, porque a luz, a presença divina é tão forte que ele caiu. O próprio Yohanan, quando tem as visões em Apocalipse, o que ele diz? Que tudo que ele recebeu foi no espírito, não foi na carne, ele estava em espírito. Porque se ele recebe todas aquelas informações e tudo que ele viu fosse em carne, ele teria morrido, ele não teria tido tempo de escrever. Vocês estão compreendendo? Então, se a pessoa, às vezes a pessoa fala, meu Senhor, eu quero ver tua face, irmão, não peça isso. Isso é uma forma de pedir errada. Amém? Isso é uma forma de orar errado.
A presença do Eterno, ela mata. A nós que estamos num corpo físico, a presença do Eterno, 100%, ou do próprio Mashiach, se vir sobre você, você morre. Vocês estão compreendendo? Você morre. Peça para essa oração que Yeshua ensinou. Focaliza dentro de nós a luz. Focaliza dentro do seu ser. Porque se você quiser ver ele fisicamente, você morre. Estão compreendendo? Então, ele disse, se acontecer que quando a minha quebou de passar, por-te-ei numa fenda da penha, e te cobrirei. Veja bem, no versículo 21 diz assim, ó, disse mais o Yahweh, eis que um lugar junto a mim, aqui te porás sobre a penha. E acontecerá que quando a minha quebou de passar, por-te-ei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado minha mão, não me verás pelas costas, mas minha face não se verá. Então o que o Eterno fez? Ele ficou numa situação que o Eterno coloca, ele anda, cobre ele com a mão. Por quê? Se ele não cobre Moshe, Moshe morreria. Amém? No capítulo 34, aí mesmo, Timóteo, versículo 28, Moshe recebe uma grande dose da presença do Eterno. Esteve ali com o Yahweh 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água. Escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Aconteceu que, descendo Moshe do monte Sinai, trazia as 2 tábuas do testemunho em suas mãos.
Sim, quando desceu do monte, Moshe sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois que falara com ele. Então veja bem, Moshe ficou 40 dias no monte, não comeu pão, não bebeu água e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. O que você entende de Moshe não ter bebido água, não ter comido pão? É que ele estava fazendo um grande sacrifício de jejum. Não. A presença do Eterno estava tão forte com ele, mas tão forte na vida dele, que ele se desapegou de tudo que era físico. Vocês estão compreendendo? Quando a pessoa está desapegada do mundo físico, não é, irmão, que ela esteja relaxada com a vida, ou não está preocupada em ganhar dinheiro, em sobreviver, ter uma boa moradia, ter um bom carro, não. Porque simplesmente ela encontrou algo melhor. Encontrou algo que lhe traz o quê? Descanso. Que é a presença de quem? Do Eterno. Então Moshe estava num conforto tão grande e num estado espiritual tão elevado que ele não se preocupou com o quê? Comida, não se preocupou com água, ele não se preocupou com o que estava acontecendo com desejos carnais. Ele ficou ali 40 dias, 40 noites, se alimentando da presença de quem? Do Eterno. Ficou ali se alimentando daquela luz. Ali é a fonte de vida. Vocês estão compreendendo? Agora imagina, a gente às vezes faz um jejum, não aguenta ficar 10 horas sem comer, sem beber água. Ele ficou lá 40 dias e 40 noites. Porque a presença do Eterno era tão intensa. E ele se sentiu como?
confortado, se sentiu bem. E é isso que o Eterno faz. Agora você imagina, Moshe era negão. Negão desceu lá de cima e o brilho dele estava, a presença do Eterno estava no rosto dele, fazendo ele brilhar. Vocês estão compreendendo? Não é como esse Moshe de Hollywood que vocês estão vendo aí. Isso é mentira, isso é coisa de Hollywood, gente. Isso é coisa dos hollywoodianos, dos falsos judeus. Moshe era negro. E todo mundo bateu o olho na cara do negão, ele descendo do monte, e o rosto dele brilhava. Brilhava, chegou a brilhar tão forte que eles tiveram que pôr um véu no rosto de Moshe, que as pessoas não conseguiam falar e olhando para o rosto dele de tanta luz, de tanta iluminação que estava na vida dele. E é isso que acontece quando você se desapega da vida, quando você se desapega do que é carnal, do que alimenta a sua carne, quando você deixa de preocupar-se com certas coisas da vida, a presença do Eterno, ela a sua vida muito forte. Vocês estão compreendendo? É por isso que às vezes eu fico vendo alguns vídeos de alguns judeus aí, ortodoxos, os caras mortos, não tem a presença do Eterno, vocês podem ver. Estão lá falando só conteúdo, palavras, mas não tem a presença, você não sente a vida do Adonai Todo-Poderoso fluindo, porque enquanto você tiver com a sua mente, coração enraizado com preocupações humanas, enquanto você for um ser humano, um ser carnal, você não vai desfrutar dessa presença, da Shekhinah. Estão compreendendo? Você não vai ver essa luz, essa kevod brilhar. Então Moshe viveu ali momentos preciosíssimos. E o que Yeshua veio